O documento Jovem Pan começa agora. Hoje vamos falar de acessibilidade, que é mais do que dar a uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida uma forma de acessar serviços e ambientes. É proporcionar segurança e autonomia em todos os espaços, sejam públicos ou privados. Obstáculos que custam ser vencidos. Acessibilidade é um dos principais desafios das cidades brasileiras. A liberdade de ir e vir é um direito de todos, mas nem sempre é assim. Tratando-se de pessoas com deficiência, idosos, gestantes, entre outros públicos com dificuldade de locomoção, diversas são as dificuldades encontradas no caminho. A acessibilidade e a inclusão são temas importantes que precisam ser mais discutidos na sociedade. O documento Jovem Pan mostra agora as barreiras enfrentadas por quem não consegue usufruir completamente de todos os seus direitos. E todos são iguais perante a lei. Contra essa afirmação, não há questionamentos. Porém, quando o Estado simplesmente não oferece condições de acessibilidade àqueles que precisam, instaura-se uma situação de vulnerabilidade. Como qualquer outro país, o Brasil também enfrenta muitos problemas sociais. E um deles é a exclusão de deficientes. O levantamento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, o que representa 17,3 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. Quase metade dessa parcela é de idosos. A pesquisa foi feita em parceria pelo Ministério da Saúde e mostra informações sobre as condições de saúde da população brasileira. Mesmo com milhões de pessoas portadoras de necessidades especiais, o Brasil deixa a desejar nos serviços, ambientes e segurança. Falta muito para que o país seja exemplo de acessibilidade. Os poucos segundos olhando ao redor, é possível ver como o caminho a ser percorrido é difícil. Ainda sobre o levantamento do IBGE, 7,8 milhões, ou 3,8% da população acima de 2 anos, apresentam deficiência física nos membros inferiores, enquanto 2,7% das pessoas têm nos membros superiores. Já 3,4% dos brasileiros possuem deficiência visual e 1,1% deficiência auditiva. Já 1,2% ou 2,5 milhões de brasileiros têm deficiência intelectual. A pessoa com deficiência, ela precisa, claro, ter um suporte, desde a educação, numa escola inclusiva, ter abertura, reconhecimento que ela tem capacidade para trabalhar, ganhar seu dinheiro e virar um consumidor. Assim você faz a roda girar, né? E daí a pessoa vai estar inclusa. Ele se chama Ricardo e ficou paraplégico em 2001. E na busca incansável pela inclusão, passou a explorar esse mundo inacessível para muitos. Ricardo está em contato direto com os problemas do dia a dia. Ele avalia e colhe impressões daqueles que são impactados diretamente com a falta de acessibilidade. No Brasil, para que o país seja um lugar acessível e inclusivo, acho que bastaria a gente seguir as leis, as normas, mas a gente sabe que a coisa não é assim. Acho que a gente tem que começar a enxergar o potencial que as pessoas com deficiência têm, inclusive como consumidor, que é o que muitos países desenvolvidos fazem, né? Coloco muito a meus colegas para que eles gritem pelo seu espaço, porque muitas vezes a gente é barrado por questões preconceituosas e discriminatórias. A locomoção é uma batalha diária. São ruas e calçadas esburacadas, com desníveis e sem espaço para passar com segurança. Além disso, os estabelecimentos, em sua maioria, não possuem rampas
ou elevadores. Tem ainda a falta de comunicação sonora, que auxilia pessoas cegas, em braille e libras, para pessoas surdas. Geisa é engenheira de software. Ela nasceu com uma doença degenerativa nos olhos, chamada glaucoma congênito. Ela enxergava apenas com um olho, mas os médicos diagnosticaram o futuro de Geisa. Então, na época, já falaram para os meus pais, olha, a sua filha vai ficar cega em algum momento da vida. Então, prepara ela para isso. E os meus pais, assim, com certeza, obviamente no início foi um baque, né? Porque então eu não lembro, mas com certeza eles viveram um baque, mas a minha criação em si foi maravilhosa. Eu falo que, assim, a metade da pessoa que eu sou hoje, em termos de autonomia, independência, segurança, protagonismo, tudo veio da minha mãe e do meu pai. Porque eles me ensinaram a ser uma pessoa capaz. Então, desde nova, eu fui instruída a não fazer da minha deficiência algo que fosse me impedir de chegar onde eu quisesse. Ela perdeu a visão com 13 para 14 anos. Mesmo sabendo que isso ia acontecer em algum momento da vida, Geisa encontrou em outras pessoas o que ela precisava para construir sua nova vida. Por eu saber que eu ia ficar cega, eu já vivia em um contexto com outras pessoas cegas. Então, eu estava matriculada numa escola que tinham crianças com baixa visão e cegas. Então, isso me ajudou muito a encarar o meu momento de perda como algo natural. Até porque já tinham crianças mais velhas que já tinham passado por esse processo e estavam bem. Então, assim, ter essa representatividade nessa fase da minha vida foi muito importante para mim, sabe? Porque eu via outras pessoas que também eram cegas e que faziam tudo. Eu falava, não vai mudar nada para mim, eu só vou ficar cega, tá bom, vida que segue. De lá para cá, só foram conquistas, mas regadas de muitas barreiras. Falando um pouquinho ainda do meu passado, a parte acadêmica foi muito difícil, então eu sofri muito para estudar. Antes, até hoje, na verdade, a gente não tem muito material acessível, ou seja, livros em braille ou digitalizados. Por muito tempo, as editoras negavam o acesso ao livro digital, né, para pessoas com deficiência visual que utilizam leitor de tela. Então, a gente tinha todo um trabalho de pegar o livro, escanear, imprimir. Isso não era barato e tinha muita mão de obra. E, nossa, assim, era toda vez que eu precisava de um livro ou começava o ano na escola, era muito difícil. Todo esse processo acadêmico, para mim, foi uma luta. Ainda na época de faculdade, ela relembra cenas constrangedoras. Por conta dessa questão de materiais. E também, muitas vezes, pela falta de preparo dos professores, né? Muitos me viam na sala de aula e falavam, meu Deus, o que eu vou fazer com você? Eu falava, me ensinar. Então, por vários momentos eu passei por situações constrangedoras nesse sentido de não ter profissionais preparados para lidar com a minha deficiência, né? E materiais também para que eu conseguisse me desenvolver como qualquer outro aluno, né? Que capacidade eu tinha, só precisava de material adaptado. A psicóloga Liliane explica a importância de saber lidar com o portador de qualquer tipo de deficiência. A abordagem é o primeiro passo para a inclusão social. O que a gente também sugere é sempre assim, espere que ele te peça ajuda. Trate os deficientes como eles são, pessoas iguais a nós, com uma limitação. Nós não precisamos acrescentar limitações às já existentes. Ou seja, como essa moça que falou com você, ela é deficiente visual, não deficiente mental. Ela ouve, ela pode responder, ela raciocina, ela pensa, ela pode ser formada, etc. Ela só não enxerga. E eu não quero minimizar esse só não enxerga, dizendo que isso não é importante. Isso é terrível. Mas ela não enxerga, mas ela tem, além de tudo, todas os outros sentidos, inclusive muitos deles bastante aprimorados para poder, de alguma forma, compensar essa limitação. Geisa fala que hoje a vida está um pouco mais acessível na capital paulista, mas ainda há uma desafiadora parcela de obstáculos a ser enfrentada.
em se tratando, né, de hoje, o mundo está cada vez mais tecnológico. Isso tem dois lados dessa moeda, né? Primeiro que hoje a gente faz tudo pelo celular, a gente consegue fazer compra pelo celular, a gente consegue pagar conta pelo celular. Só que nem todos esses aplicativos, né, e esses serviços, eles estão disponíveis para as pessoas que utilizam leitor de tela, como eu, né? Então, assim, o mundo ficou mais fácil, mas ao mesmo tempo, quando não é pensada na acessibilidade, na inclusão de outras pessoas, né, de pessoas diversas, ele está ficando cada vez mais excludente também. Então, existem várias redes sociais, por exemplo, que eu não consigo utilizar porque não são acessíveis. Existem vários sites de compra de passagem. Se eu quiser viajar hoje, eu trabalho, eu posso pagar minha passagem de avião. Mas eu não consigo necessariamente comprar na companhia mais barata, porque o site não é acessível. Então, isso é um problema que a gente que tem deficiência visual enfrenta diariamente. Essa a gente chama de barreira tecnológica, né? É a barreira do sistema que não foi pensada, da aplicação que não foi pensada para a pessoa com deficiência que usa leitor de tela. Geisa é extremamente ativa, ama esportes. Um dos favoritos é jogar futebol e ela coleciona medalhas, mas ainda não consegue ter uma vitória completa. O futebol de cegos, ele era só para homem, né? Então hoje eu faço parte, por gostar muito de esporte, sempre gostei de assistir futebol. Amo viajar, ler, amo sair para comer. E essa coisa, né, de estar sempre nos espaços é muito interessante, né? Porque a gente percebe que nem em todos os espaços, né? A gente falou dos espaços digitais, né, que não estão prontos. E os espaços físicos também não estão, né? Eu que vivo, né, consumindo arte, eu sinto muita falta desse acolhimento nos espaços, nos teatros. A gente ainda tem pouquíssimas peças com audiodescrição. E falando também das pessoas surdas, né, com tradução em libras. A pessoa com deficiência ainda encontra muito preconceito por onde passa. O que se vê é a falta de conhecimento e até mesmo de empatia por outras pessoas, empresas e comunidades. As pessoas não enxergam a gente como um público, demonstra que as pessoas não enxergam a gente como um consumidor em potencial, sabe? Então isso é triste, cara, isso é bem triste, mas eu acho que a gente está aí para fazer barulho e poder mudar isso. Segundo o último censo do IBGE, existem no Brasil mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões com baixa visão. Eu não acho que o mundo está acessível, está preparado. E eu digo mais, eu acho que a minha deficiência ela se agrava por conta da falta de acessibilidade que existe no mundo. E no mundo eu falo tudo, nos espaços tecnológicos, né? nos espaços digitais, nos espaços físicos, nas pessoas, né, que não estão preparadas para lidar com pessoas diversas. Então, assim, acho que ainda falta um caminho. A gente já percorreu um caminho, sabe? Acho que a gente já evoluiu, mas acho que tem um caminho muito longo ainda para a gente percorrer. O despreparo no trato com essa parcela significativa da população afeta negativamente a vida dos deficientes, criando abismos ao invés de pontes de inclusão. Outro dia eu estava andando na Paulista e a gente tem aquelas faixas para deficiente visual, né? Uma das faixas, ela terminava num poste. Quer dizer, o poder público não está nem aí mesmo, parece uma brincadeira. Quer dizer, você gasta um dinheiro para fazer uma faixa na Avenida Paulista e para deficiente visual e ela termina num poste. Quer dizer, é muita desconsideração, sabe? É uma coisa assim de não olhar. Então, por exemplo, o obeso, ele às vezes não cabe, ele não passa entre uma mesa e outra. Então, ele já vivencia isso de uma forma ruim. Foi o que aconteceu na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. Um homem obeso sentou em uma cadeira de um restaurante e caiu. Depois do episódio, foi sancionada a lei que determina que os estabelecimentos tenham 1% de cadeiras adaptadas para pessoas obesas. Quem descumprir estará sujeito a multa.
No caso de descumprimento, a aplicação de advertência com 30 dias para regularização. Não havendo regularização, aplicação de multa. Depois de 30 dias sem as devidas providências, a multa será dobrada. Após 30 dias da segunda multa, a interdição do estabelecimento. O objetivo dessa lei é a acessibilidade e a inclusão social. A lei diz ainda que as cadeiras devem estar devidamente identificadas e podem ser utilizadas por outras pessoas só se estiverem desocupadas. É importante lembrar que gordofobia é uma questão de acessibilidade. Não é só uma interpretação, a pessoa fez uma piada, é gordofóbico? É, mas também existe a questão do acesso, que é muito importante. Como que eu vou ocupar um lugar que eu não consigo caber? Então, o que é importante? As pessoas que também não são gordas começarem a prestar atenção, porque às vezes elas não entendem, não percebem. Por isso que a informação é importante. Quando eu falei sobre isso no meu curso de mestrado, que eu estou pesquisando o corpo e a constituição do eu, como que a gordofobia atravessa isso, um dos exemplos foi eu pegar uma cadeira e mostrar para os colegas, olha, não consigo entrar. Minha sorte é que as salas têm cadeiras diferentes, então eu consegui outra. Então assim, e eles ficaram desconfortáveis de estar numa sala que eu não cabia. E é sobre isso, tem que ser desconfortável. Você tem que falar, não, peraí, eu vou fazer um churrasco aqui e eu tô com essas cadeiras de plástico. A pessoa gorda, ela não vai sentar. Ela vai ficar na ponta do pé, segurando o peso. E se cair a cadeira de plástico, a pessoa que convidou, que é magra, vai ficar tão sem graça quanto a outra. Desde 2016, vigora a lei federal conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela passou a incluir obesos na categoria de pessoas com mobilidade reduzida, que representam dificuldades e redução de mobilidade, flexibilidade e coordenação motora. No ano de 2019, na cidade de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, uma pessoa obesa, ao sentar em uma cadeira de um restaurante, a cadeira quebrou. Ela passou por constrangimento e com risco de sofrer danos físicos. Isso motivou a fazer um projeto de lei que foi aprovado pelo Executivo, visando a inclusão social das pessoas obesas frequentar os estabelecimentos de gastronomia, pois essas pessoas sofrem preconceitos, além de não terem acessibilidade nos locais destinados à alimentação. Pela definição da Organização Mundial da Saúde, obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde. A obesidade ela é facilmente classificada pela Organização Mundial de Saúde com pessoas que têm um IMC acima de 30. E dentro dessa classificação a gente pode ter obesidade 1, 2 e 3. A 1 vai do IMC 30 a 35, a 2 do 35 ao 40 e a 3 acima do 40, que é considerada obesidade mórbida. Dentro disso, como que é fácil a gente estar reconhecendo e fazendo o IMC? O IMC é um cálculo simples, que é você pegar o seu peso e dividir ele por a sua altura vezes 2. E aí a gente chega nesses números. É importante frisar que a Organização Mundial de Saúde já considera a obesidade como uma doença, que causa inúmeros fatores, como o aumento da inflamação do sangue, aumento de riscos de doenças cardiovasculares e doenças trombofílicas e de mobilidade. O índice de obesidade no Brasil era de 22% em 2021, segundo o Ministério da Saúde. A estimativa para o fim desta década é de que 68,1% da população esteja com sobrepeso, 29,6% com obesidade e 9,3% com doenças nas classes 2 e 3. No transporte público, cinemas, teatros e aviões, por exemplo, a acessibilidade para este público está longe de ser uma realidade completa. Tecnicamente, os obesos são considerados pessoas com mobilidade reduzida e pela sua condição, de ter um tamanho além do convencional, eles precisam ser tratados de forma e ter espaços que sejam adequados para eles, Então, os teatros, cinemas, auditórios, eles precisam ter um assento para obeso. E também os transportes, também como ônibus, metrô,
um avião, eles também precisam ter. O problema do avião é que às vezes os assentos são muito padronizados, mas aí é você fornecer, se necessário, 2 assentos para ele. A coisa não deve ficar tão caracterizada, e sinalizada que aquilo um assento para obeso, porque isso acaba sendo constrangedor. Então, sim, ter o tamanho, mas não evidenciar tanto assim, porque isso acaba se tornando um pouco desagradável. Mas o direito do obeso, ele deve ser respeitado. Além dos espinhos da falta de inclusão, vem o preconceito. Olha, eu sempre fui uma pessoa gorda. Eu tinha a sensação de que eu era um ET, que eu era a única gorda do universo na época, né? Porque a gente fica com essa sensação, principalmente na escola, o bullying e tudo mais. E aí, durante muito tempo da vida, fui fazendo tentativas de emagrecer, porque eu também acreditava que era o correto. E aí, passava com endocrinologista e tudo mais. A última vez, me deram uma medicação que inibiu o meu apetite de uma forma que eu não conseguia comer, de jeito nenhum. E aí, isso causou um dano no meu estômago, porque se eu pensasse em comer, dava ânsia. E aí, deu uma pequena gastrite ali. Quando eu cheguei no pronto-socorro, o médico que me atendeu, ele falou: não acredito que você está fazendo isso para emagrecer, porque isso não é saúde. E eu acho que e eu tava expelindo sangue. E aí eu acho que eu falei: não, chega, eu não vou mais sofrer. E aí levei isso pra minha terapia e fui trabalhando. E aí eu entendi que a Laís Selmer é uma mulher gorda. E faz parte de uma característica de todo o contexto de que eu sou. Então, são várias coisas. E uma delas é: eu sou gorda. Hamilton sabe muito bem o que é enfrentar as dificuldades da falta de inclusão. Ele foi vítima de assaltantes, foi alvejado e hoje depende de uma cadeira de rodas. Eu fui alvejado umas 12 vezes, mas um fatal pegou na minha coluna, nível T11, qual me deixou paraplégico. Um ano anterior, em 81, eu tive um acidente de carro e também houve o estilhaço do para-brisa, entrou na minha vista e me deixou sem a visão do olho direito. Então eu tenho dois tipos de deficiência: 50% deficiente visual e deficiente físico. Aceitar a nova vida não foi nada fácil. A aceitação foi um pouco difícil, porém, através da minha família e de amigos, foi me tratando normalmente. O radialista conta para a nossa equipe que ele precisa se adaptar nos espaços, o que deveria ser o contrário. Eu acredito que já está havendo uma conscientização, porém ela deve ser verdadeira, não para views, né? Mas sim se tornar uma realidade. Por exemplo, eu estou fazendo atualmente, faço a academia, prefiro não citar o nome da academia, mas é um lugar famoso. Mas não tem acesso ao banheiro, entende? Então, eles colocam que tem acesso a cadeirante, a aparelhagem, tudo, mas não é a realidade, entende? Então, existe aquele impacto. Não é ainda comum, normal na nossa cultura. Portas largas, toaletes largos, não só para cadeirantes, né? Para deficiente visual, para a pessoa obesa, para o cego, surdo, mudo. A nossa cultura ela não permite o desenvolvimento não contribui com a independência da pessoa deficiente, né? Ou pessoa limitada, sabe? No sentido de também
você não tem como trabalhar para manter uma família, né? Como que você vai fazer? Se você não joga basquete, se você não é jovem, se você já é um idoso, não tem o que fazer. Ele fala que falta muito para a sociedade atender a demanda de quem precisa de atenção especial. Cruel, a nossa sociedade paulistana, né? É cruel. Vou citar um exemplo de lazer, né? Turismo. Você vai pegar uma ponte aérea, São Paulo-Rio, não tem acesso na cabine do avião. Não passa. Não passa e os funcionários não são preparados. Entende? Não há. Então você quer ir, quando vê o rapaz fazendo no limite, você vê ele saltando de paraquedas. Então as cadeiras que você vê na televisão, é 25, sabe? É uma boa cadeira, tá? Um automóvel, 100 mil, 90 mil. Um rolinho de micropore no posto de saúde não tem. Você vai comprar, é R$25. Dá para uma semana, né? A nossa sociedade é dura demais. E aí eles querem dar R$600. Entende? Não condiz. Como é que você vai pagar um plano de saúde? São enfrentamentos diários e sofridos. Perante a lei, todos são iguais. No entanto, na prática, nem sempre essa afirmação se concretiza. Não ter acessos significa estar em posição de vulnerabilidade. O ser humano precisa olhar mais para ele, olhar mais para o outro que está do lado, né? E quanto mais a gente faz isso, melhor a gente se sente, melhor a nossa qualidade de vida. Acessibilidade é mais do que dar serviços e ambientes. É proporcionar segurança e autonomia em todos os espaços, sejam públicos ou privados. O Brasil está longe de ser um país inteiramente acessível, mas pode se espelhar no Japão, por exemplo, que a cada ano busca melhorar a vida dessas pessoas. O país tem calçadas rebaixadas e os semáforos emitem um sinal sonoro ao liberar a passagem para os pedestres e auxiliando a travessia de quem tem deficiência visual. E a pavimentação tátil foi criada no Japão há 50 anos para ajudar pessoas a se deslocarem de forma segura. Andar ao longo da pavimentação tátil me garante que é seguro andar. As estradas nunca são retas e muitas vezes são curvas ou torcidas. E graças a essa guia você sabe que está indo na direção certa. Outro exemplo de inclusão vemos na Copa do Mundo do Catar. Acesso às pessoas com mobilidade reduzida, audiodescrição dos jogos e também espaços de relaxamento para os autistas, com salas sensoriais em 3 estádios.
Portanto, há um valor que reconhece que, para levar crianças e adultos a jogos que antes não aconteceriam, se você fornece as instalações para que se sintam confortáveis, seguros, um lugar para escapar quando precisarem, que a sala sensorial seja capaz de fazer isso. Os espaços têm capacidade para mais ou menos 10 pessoas. Todos estão equipados com grandes janelas, que permitem continuar assistindo ao jogo em um ambiente tranquilo. Portanto, todos nós vemos quando a Copa do Mundo venceu aqui, há cerca de 10 anos. E as salas sensoriais em partidas de futebol e estádio são um conceito muito novo. Às vezes fica um pouco opressor dentro do estádio, e esse é um ambiente calmo e seguro para quais as pessoas podem se retirar e aproveitar o jogo daqui. Voltando para o Brasil, enquanto a acessibilidade ainda anda a passos lentos em cada canto do país, ONGs e fundações fazem um papel importante para a inclusão dos deficientes na sociedade. A sociedade muitas vezes nos vê como um coitadinho, ou senão nos rotula como muito herói. Ah, você é um herói, um exemplo. Não, nós somos exemplo de nós mesmos, como você, exemplo de você mesmo. Enquanto a acessibilidade ainda anda a passos lentos em cada canto do país, ONGs e fundações fazem um papel importante para a inclusão dos deficientes na sociedade. A Fundação Dorina Noyle para Cegos é uma organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico que oferece serviços especializados para pessoas cegas e com baixa visão e suas famílias. Aqui a gente tem a sala da fisioterapia. Eu falo que a gente acaba trabalhando com as mudanças que podem ter ocorrido no corpo deles devido à perda da visão. Então essas mudanças estão associadas muito à maneira deles andarem, a postura, equilíbrio, coordenação motora, saber as direções, que falar direita e esquerda é muito fácil, mas na prática, né, eles se confundem. Tem um direcionamento no caminhar. A gente sabe que são pessoas que deixaram de desempenhar suas atividades, então com isso elas ficam sedentárias, né, não desenvolvem mais qualquer outro tipo de atividade. Com isso a gente sabe que tem as perdas de força, né, de amplitude de movimentos e o condicionamento físico fica um pouco mais comprometido. E tudo isso em busca de trabalhar a independência, a autonomia, para que ele possa retomar suas atividades como uma pessoa aí que enxerga. Cláudio tem diabetes e, por conta da doença, perdeu a visão em 2018. Eu tive um descolamento nas duas retinas, onde que foi causado pela retinoplastia diabética, onde deu uma hemorragia interna nos meus olhos, e ela deu hemorragia e veio causar o rompimento da retina. Isso foi em 2018, em outubro de 2018. Eu passei basicamente a metade da vida sendo vidente. E de repente eu perdi a visão no auge da minha vida com os 40 anos. Onde que eu estava trabalhando à noite, sendo orientador socioeducativo, fazendo faculdade de pedagogia para ser um técnico, um professor para os novos técnicos de segurança do trabalho voltado para o terceiro setor, e trabalhava nas cooperativas atendendo na parte da tarde. Então minha vida, junto com a minha esposa, era totalmente muito rotativa. E de repente eu perdi todo o sentido que eu estava fazendo. O trabalhador viu tudo de repente se apagar. Uma vez eu li, quando eu era vidente, que os nossos olhos era a janela da nossa alma. E eu senti que eu tinha perdido minha alma, estava vazio. A nova vida parecia ter perdido sentido. Tudo passou a ser uma tarefa árdua. Mas Cláudio encontrou ajuda na fundação, que deu cor onde tudo era escuridão.
eu me senti vivo novamente, porque durante 2018 até 2020 eu era apenas um número na estatística, mais uma pessoa com deficiência visual que estava ficando cego por causa do diabetes, pressão alta, assim sucessivamente. Então eu me senti não mais um número, mas sim um cidadão que eu sempre fui. E todos são. Mas a sociedade te rotula. Ah, mais um deficiente. Mas então coloca, não é mais o cidadão Cláudio, o Cardoso, mas e sim mais um cego. Mas a partir do momento que eu entrei aqui, fui chamado pelo meu nome, fui chamado pela minha profissão, fui recebido em todo sentido e isso me deu reânimo. Comecei a fazer as aulas de mobilidade com o professor Edu, terapia ocupacional com a dona Nancy. Aqui nós damos esse suporte, né, na área de orientação e mobilidade, em que eles acabam aprendendo as técnicas do guia vidente, que é uma técnica em que você oferece ajuda se a pessoa aceita. Então você oferece o ombro para que a pessoa possa segurar no cotovelo. Ou hoje, devido à questão da pandemia, a gente sabe que o nosso cotovelo ele foi muito usado, né, como uma mão, então a gente acaba ofertando o ombro para que eles possam apoiar e seguir a pessoa, porque conforme a pessoa que está guiando, ela vai se movimentando, o deficiente visual ele consegue perceber o movimento do corpo dessa pessoa, então ele acaba conseguindo andar de uma forma mais segura. Porque se eu sigo em frente, ele percebe que eu estou seguindo em frente, devido a ele estar segurando no meu cotovelo ou no ombro. Se eu entro em algum determinado local, a pessoa também é importante que ela fale se vai entrar à direita, à esquerda, então assim o deficiente visual já fica mais atento ao que vai acontecer e assim ele também já se posiciona. E foi aqui que ele redescobriu que é um cidadão com muitos direitos. Aonde que foi cada vez mais me incentivando e colocando mais gás dentro de mim. Eu falo que eu cheguei aqui com síndrome de avestruz, com a cabeça dentro do buraco, e hoje cada vez eu volto mais com a cabeça erguida, com um propósito. A palavra acessibilidade ainda era passada despercebida por Cláudio. Só depois ele entendeu o que ela realmente significa. A sociedade ainda não nos vê. Nós estamos aqui, sim, com deficiência visual e os outros PCDs também, mas só que a sociedade prefere não nos reparar. Eles fazem algo para inglês ver, mas não para ser aplicado com uma coisa sensata. Nós procuramos trabalhar, acima de tudo, de esconder debater com nossos monstros de armário, empurrar eles debaixo da cama e continuar a vida. E não somos também coitadinho, coitado da pessoa perder a visão. Não, não somos isso. Somos ainda muitos cidadãos que sabem votar, trabalhar e ir atrás dos ideais. Segundo últimos dados da OMS, estima-se 285 milhões de deficientes visuais no mundo, sendo 39 milhões de cegos e 246 milhões com baixa visão. A gente sabe que ainda existem os famosos rótulos mesmo, né? É uma rotulagem que às vezes a própria sociedade impõe e muitas vezes o deficiente visual ele acaba aderindo também a essa rotulagem, né? Mas é uma coisa que eles aprendem aqui até durante o seu processo de reabilitação, em que eles podem sim aceitar, né, que eles são pessoas cegas ou com baixa visão e que eles podem ser chamados desta forma. Então, a gente até costuma falar que existem os famosos ceguismos, né? Que a gente não pode ficar rotulando isso como uma forma de uma fala que não pode ser dita. Não, pelo contrário. Eu esperaria que a acessibilidade deixasse de ser apenas alguns pontos que os locais acham que tem que se aplicar porque existe a norma, mas sim aplicado para que a inclusão seja sensata mesmo, seja uma inclusão aberta, não somente porque a norma está aqui, eu vou aplicar porque sou obrigado. Obrigatoriedade de nada, nós estamos aqui, somos um cidadão. Se uma loja quer vender, nós temos dinheiro para comprar, do mesmo jeito. Somos cidadãos, somos grandes profissionais, tem muitos grandes profissionais com deficiente visual, auditivo, cadeirante,
que está querendo que a sociedade abra mais esse leque para a gente esteja viajando, comprando, participando em todo sentido. Cláudio aprendeu a usar a bengala, que antes parecia algo muito desafiador. Hoje, ela é uma grande aliada de todos que precisam da fundação. O fato de você ter a bengala acaba sendo um recurso muito mais fácil, né, de muito mais proveito, não que o cão-guia não seja, mas a gente percebe que é algo mais fácil aí deles conseguirem. E até porque tem toda uma logística, tem toda uma educação desse cão, que ele vai passar por todo um processo de aprendizagem, não só ele como o próprio dono, para saber como lidar. Existem comandos específicos para ser dado para esse cão, para ele entender o que ele tem que fazer, né? E sem contar que essa pessoa com deficiência visual, muitas vezes ela também tem que ter um desenvolvimento, pelo menos mínimo que seja, no seu deslocamento, para que ele possa também saber lidar com o cão, porque não é tão simples você pegar o cão e, né, dar o comando e ele seguir em frente, se a pessoa também não está apropriada para isso, devido a todos os comprometimentos que a gente sabe que se tem devido à perda da visão. Mesmo sabendo que o mundo não está totalmente preparado para suas necessidades, Cláudio faz planos para o futuro e quer ajudar pessoas que, assim como ele, perderam a visão. Meu potencial agora é buscar uma faculdade, quero fazer psicologia, para a psicologia me formar, entrar nessa nova etapa da vida, com uns 45 anos a mais. Em torno de uns 52 eu posso acabar, mas sabendo que eu estarei presente com a profissão, trabalhando mentalmente e ajudando os demais pessoas que perderam a visão, que nem eu, os 40. E sabendo que, sim, aos olhos, você perdeu, mas você tem vida, o seu coração está batendo. É que minha esposa sempre fala, você está vivo. Se você está vivo, tem que continuar a caminhada. Então, fazer isso. Você vai voltar a enxergar? Talvez sim, talvez não. A medicina está aí. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas hoje eu aprendi que eu sou muito mais do que meus olhos. Eles foram, eu fiquei, eu tenho que continuar a caminhada. Marcos nem sempre tem essa sorte aí, de ter ajuda das pessoas no metrô, por exemplo. O trabalhador contou com o apoio de um funcionário para conseguir ir para o trabalho. Tem pessoas muito boas, pessoas muito competentes, né, que fazem o trabalho que esse rapaz fez, né, de ajudar, de prestar o serviço, de prestar orientação. Muitas vezes eles fazem várias tarefas ao mesmo tempo, né, de me atender e prestar informação para o outro usuário ao mesmo tempo. Eles têm mais uma central de controle que faz o aviso, né, ele está agora tentando falar com o pessoal da outra empresa, mas também tem bastante coisa para melhorar, né, e cabe a nós, né, enquanto pessoa com deficiência visual, buscar, né, esses pontos, né, dar esse feedback para as empresas. Já dentro do vagão, ele aguarda mais uma ajuda. Ela vai ligar numa central de controle, quando for mais ou menos 3, 4 estações antes de chegar lá em Vila Prudente, porque essa mesma central de controle que ele avisar, vai avisar o pessoal de Vila Prudente para me encontrar. Vai funcionar assim. Marcos fala que ainda falta muita empatia da sociedade. O pessoal não respeita o atendimento preferencial, é bem triste isso, mas infelizmente achei que mudar essa cultura, né, de realmente a pessoa realmente falar, eu vou sentar aqui, né, vou desrespeitar o direito, mesmo que ela não está no assento preferencial, mas ela tem o bom senso de, independente de qual seja a deficiência, né, de ceder o lugar, né, então essa é a maior dificuldade, assim, aqui dentro do vagão. E Magda, assim como Marcos, usa o metrô todos os dias. Quando ela mais precisou de um ombro amigo para se locomover com segurança, ela viu a morte de perto. Muita gente me pergunta, o que você pensou na hora? Você pensou na sua família? Passou um filme na sua cabeça? Não, gente, não dá tempo de passar nada. Me perguntaram, mas você sentiu, tem calor lá embaixo, a hora que o trem passou? Eu falei, gente, não sei. Eu não senti nada, eu não pensei em nada. A única coisa o único pensamento que eu tive foi, antes de deitar, eu vou morrer agora. E não vai ser uma morte fácil, vai ser uma morte que vai doer muito, fisicamente, né? Vai ser uma morte terrível. A assessora parlamentar estava a caminho do trabalho. Ela revela que sempre tem algum funcionário para ajudar. Mas naquele dia que marcou sua vida,
ela se viu sozinha e perdida. Quando eu cheguei na estação Trianon, eu desembarquei, não tinha nenhum funcionário lá me esperando. Isso não é novidade, acontece com uma certa regularidade, infelizmente, de a gente chegar, mesmo sendo avisado, e não ter funcionário esperando. Eu não sei por que isso acontece, onde está a falha, enfim, se realmente o chamado chega no funcionário, se não chega. Eu sei que o número de funcionários do metrô está bem reduzido, mas ok. Aí desembarquei, esperei um pouquinho, percebi que não tinha ninguém, porque quando tem um funcionário, ele já aborda a gente, né? Como a gente não enxerga, eles falam, oi, funcionário, para onde você precisa ir, ou tocam no ombro da gente e fala, olha, eu sou funcionário. Então, e eu vi que não aconteceu isso. Como eu te falei, isso é uma coisa corriqueira, infelizmente, acontece bastante. Geralmente, algum usuário do metrô vem e oferece ajuda quando vê uma pessoa com uma bengala na mão, ali sem... Os próprios usuários já veem bastante uma pessoa cega e o funcionário vindo ajudar. Eles mesmos chegam na gente e falam, não tem nenhum funcionário aqui para te ajudar, você quer que eu te ajude? Só que esse dia isso também não aconteceu. Aí eu resolvi tentar encontrar a escada rolante sozinha. Achei o piso tátil e fui andando pelo piso tátil. Só que chegou uma hora que o piso tátil, eu perdi o piso tátil. Eu acho que ele acabou mesmo ali. Eu não costumo andar ali pelo piso tátil, porque geralmente eu tô com um funcionário. Mas eu resolvi arriscar aquele dia. E aí nesse trajeto eu pensei que alguém poderia acabar me oferecendo ajuda, mas a estação aparentemente estava vazia nessa hora. O metrô tinha acabado de sair, acho que todo mundo embarcou, a estação ficou vazia. Era de manhã, por volta de 8 e alguma coisa. Aí, a hora que eu perdi o piso, eu andei mais um pouco e aí eu caí. A hora que eu caí, eu levei muito susto. Na hora eu não me dei conta de que eu tinha caído na via. Magda, que é deficiente visual, caiu nos trilhos da estação do metrô. Ela foi salva por passageiros que gritavam desesperadamente. Aí, tudo isso muito rápido, tá? Entre a queda e o pessoal gritar e eu me dar conta de que eu estava na via e eu resolver deitar, eu pensei, foi tudo muito rápido, questão de segundos, que acho que eles estavam desesperados, que eles estavam vendo o trem vir. Isso eu suponho, tá? Não tem como eu saber, porque eu não consigo te dizer quanto tempo passou entre a minha queda e eu ter deitado e o trem passado, mas eu acho que foi tudo muito rápido. Aí eu falei, ao invés de abaixar, eu vou morrer agora, certeza. Isso, eu tinha certeza de que naquela hora eu ia morrer, não tinha o que fazer. Eu tava na via e o trem tava vindo. Eu falei, mas eu vou deitar, né? Vai que dá certo. Tendo certeza de que não daria. Eu deitei. E aí o trem realmente passou por cima de mim. Um pesadelo que durou uma eternidade. Deitei de costas, de barriga para cima, eu continuei quietinha. Aí eu escutei quando eles desligaram a energia, deu para ouvir, eu imaginei, acho que agora desligou, e pensei, eu acho que agora deu certo. Aí eu entrei em choque, aí eu comecei a chorar loucamente, assim, aí eu senti muito medo. O resgate demorou acho que uns 20 minutos, porque estava muito difícil me tirar de lá. Em algum momento eles sugeriram para facilitar que o trem ligasse e se movimentasse um pouco mais. Eu não tive estrutura emocional para deixar isso acontecer. Eu falei, não, vocês vão ter que me tirar daqui de outro jeito, mas esse trem não vai ligar de novo. Eu aqui embaixo. Eles, não, mas não tem perigo na posição que você está. Chegou a descer um segurança e deitou do meu lado para falar, olha, é seguro, eu estou aqui com você. Eu falei, não vou aguentar isso, o trem ligar. Aí eles acabaram conseguindo me tirar, eu tive que sair andando mesmo, me movimentaram um pouco lá, colocaram na escada e com a ajuda deles eu saí andando mesmo. A mulher está viva por um milagre. Acredito muito em Deus. Foi Deus. Naquele momento ali, com certeza, não tem, assim, pra minha fé, né? As pessoas podem achar o que elas quiserem, foi uma sorte. Na minha cabeça foi Deus mesmo. Que olha, eu fiz tudo certo sem saber. Primeiro, eu poderia ter morrido na queda. Depois, eu poderia ter deitado no lugar errado. Como que eu cega, eu deitei no lugar certo, onde não dava choque. Eu deitei no lugar certo, na posição certa, tudo isso sem enxergar. Eu não conheço a via. Gente, eu nunca enxerguei, eu nunca desci lá pra ver como é lá embaixo. Não sei, eu simplesmente deitei no lugar certo. E depois o trem veio e não passou em cima de mim. Então foram 3 riscos que eu me livrei de uma só vez, assim. Depois do trauma, Magda não quer se calar e pede solução eficaz para os deficientes que usam o metrô da capital paulista. Ele é acessível até a página 2, né? Para ser plenamente acessível, ele teria que nos dar segurança para a gente, por exemplo, quando desembarca de uma composição e não tem um funcionário lá,
que a gente possa caminhar sem medo de cair e morrer. Aí ele seria até acessível, porque realmente ele tem escada rolante, mas vira e mexe a escada rolante está desligada, vira e mexe tem um elevador quebrado. Eu sou cega, eu consigo subir escada, não tem problema nenhum. Mas vira e mexe o elevador está quebrado, que eu vejo em várias estações. Mas vou dizer, eu sou fã do metrô, eu acho sensacional você poder se locomover numa cidade tão grande como São Paulo, tão cheia de trânsito, com tanta agilidade, sabe? Eu acho o projeto metrô incrível, eu gosto muito do metrô, só que ele precisa ser mais bem gerido, né? A gente não está sendo, enfim, dá para melhorar. Eu não imagino, será que é tão caro assim instalar aquelas portas de segurança para as pessoas não caírem mais? Aquele buraco lá, ele tem que servir para o metrô circular, não para as pessoas caírem e morrer. Por meio de nota, o metrô afirmou que puniu o funcionário que falhou no atendimento à passageira, que caiu na via da estação Trianon, e disse que atende 2.000 pessoas com deficiência todos os dias, além de contar com estações acessíveis. Eu não acho justo punir o funcionário. Se mesmo por algum motivo ele não tenha avisado, eu acho que se chegou o aviso, por exemplo, na estação Trianon, como a gente vai saber se o funcionário estava disponível? De repente, como são poucos, esse funcionário poderia estar ajudando outro cego, ele poderia estar ajudando um idoso, uma pessoa que está passando mal, ele poderia estar ajudando um cadeirante. A gente não sabe. Então, se o metrô realmente fez isso, eu lamento demais. Se puniu mesmo um funcionário. Porque eu sei, eu que passo no metrô todo dia, o quanto eles estão sofrendo com falta de quadro ali. Eu espero que tenha sido só uma informação que o metrô deu para sair pela tangente, que realmente não tenha punido ninguém. O funcionário, no caso, né? Ninguém de funcionário, porque o metrô realmente precisa melhorar, mas como um todo. E o problema para quem depende da acessibilidade não se resume apenas nos meios de transporte, mas também nas vias públicas. As calçadas são monstros diários. As calçadas boas, calçada cheia de buraco, falta de sinalização. Essa rua que eu moro, quando eu saio para ir em direção ao metrô, não exatamente nela, mas quando eu viro acho que é Major Otaviano a rua, e depois eu tenho que atravessar, que tem uma pizzaria na esquina, é a faixa de pedestre. Aquela faixa de pedestre, eu não tenho confiança, segurança de atravessar ali sozinha, porque não tem sinal, não tem um semáforo, não é nem semáforo acessível aquele que emite som, porque esse em São Paulo deve ter uns 2, 3 só, perto das instituições de cego. Mas nem um semáforo tem. Esse prédio aqui que eu moro já fez abaixo-assinado, eu já reclamei, a gente já fez ofício. Então, falta de semáforo para a gente atravessar com segurança. Calçadas todas quebradas, sabe? Ruas todas imundas, sujas, sabe? Uma coisa terrível, assim, não é fácil andar. A Paulista, que é super acessível, né? Que tem piso tátil, tudo direitinho, já tá ficando cheio de buraco em um lugar ou outro. Tá meio descuido com a cidade, sabe? É verdade. Descuido. Eu falo, gente, a Paulista, né? O modelo nossa, é gostoso andar na Paulista. A gente tem segurança de andar, assim, hoje em dia tá violenta, né? Mas eu tô falando da questão de acessibilidade mesmo, né? Tirando esse fato de estar violenta, que aí não... Mas já tá com uns buracos na Paulista. É muito doido, assim. Eu trabalho lá nessa rua, já não dá mais tanto prazer andar como já deu, sabe? Karina não deixa mentir. As calçadas em más condições a fizeram andar de cadeira de rodas. Nossa equipe de produção encontrou a mulher no metrô, que contou sua história. Eu estava passando numa calçada, que eu moro no Grajaú, né? Nessa calçada tinha um buraco e tinha aquele lodo. Nessa daí eu pisei nessa calçada todo, meu pé ficou pra dentro do buraco, quebrei 3 partes. Aí eu fiz uma cirurgia, né? Eu operei, coloquei uma placa e 4 parafusos. Ela vai precisar usar a cadeira de rodas por 1 ano até se recuperar das cirurgias. E com pouco tempo, precisando da acessibilidade, percebeu o quanto é difícil. Arrumar mais as calçadas, né? Porque como eu sofri esse acidente, senhoras também podem sofrer, entendeu? E onde que eu moro, no bairro onde eu moro, tem muitas senhoras que acabam nem passando na calçada que eu passei por o acidente que eu sofri. Essa senhora já perdeu as contas de quantas vezes foi vítima do descaso. Cair nas calçadas virou, infelizmente, uma rotina.
Você já caiu alguma vez ou algumas vezes? 300 vezes, mais ou menos. E teve uma fratura? No cotovelo também. Entendi. Ah, e no dedo do pé. Os joelhos estão sempre ferrados. Entendi. Aí já caiu alguma vez na rua, em algum lugar perigoso? Todos os lugares perigosos. As pessoas com mobilidade reduzida precisam ter condições de circular tranquilamente por qualquer outro local. Por isso, as calçadas com condições adequadas são fundamentais para esse deslocamento. Estima-se que há uma queda para 1 em cada 3 indivíduos com mais de 65 anos e que 1 em 20 daqueles que sofreram uma queda sofram uma fratura ou necessitem de internação. Dentre os mais idosos, com 80 anos ou mais, 40% cai a cada ano. Os dados são do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Segundo este especialista, a queda na terceira idade pode acabar de forma trágica. O impacto que as quedas têm para um idoso, tá? Então, você pensa que as quedas estão para um idoso frequentemente na proporção negativa que às vezes um acidente de carro está para um jovem. Você fala, mas um acidente de carro é muito mais grave. Sem dúvida nenhuma, tá? Só que o impacto na vida de um idoso de uma queda, ele vai muito além do físico. Então você imagina, né? Quando o idoso cai e fratura o fêmur, é uma catástrofe. É um marcador grande de fragilidade. Depois de um ano, as pessoas, os idosos que fraturam o fêmur, 30% a 50% faleceram. Tá? E não necessariamente por conta da fratura, mas é que a fratura é um marcador de fragilidade. Já sabemos que milhões de pessoas no Brasil possuem alguma deficiência. Dentro desta parcela, temos as deficiências visual, auditiva, mental, física e múltipla. O que muitas dessas pessoas têm em comum é a necessidade de acessibilidade no meio físico, no transporte, na informação, em espaços internos e externos, na cidade e no campo. E também existem pessoas com mobilidade reduzida, que não possuem algum tipo de deficiência, como idosos, obesos, gestantes ou pessoas que por algum evento provisório ou por uma condição permanente têm dificuldades de movimentar-se. São pessoas que querem apenas viver plenamente sem as dificuldades impostas no dia a dia. Enfrentar a deficiência é fácil. Difícil encarar a falta de inclusão. Lembrando que mais cedo ou mais tarde, todos vão precisar de espaços acessíveis. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E todo o conteúdo você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.